Boa noite, irmãos. Estamos no templo para ministrar o estudo bíblico e não vamos ter o som hoje, mas vamos fazer uma oração antes de iniciarmos o estudo. Senhor Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui no templo para estudar, Senhor, a Tua palavra. Te peço, ó Deus, a Tua orientação, a sabedoria dos céus, para que tudo que for transmitido aos nossos ouvintes seja isto, Senhor, que venha realmente encher o coração deles. A Tua palavra, ela é viva e eficaz aos nossos corações, e a Tua palavra é a única regra de fé e prática que temos. Por isso, te agradecemos imensamente por esta oportunidade. Esteja abençoando, Senhor, todos os nossos ouvintes e que eles possam compreender o estudo da Tua palavra. Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 12, depois Romanos 6, também no verso 12, que diz 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6:12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A queda do homem, o pecado e a morte, é esse o tema que vamos falar nesta noite. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, diz, tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar, guardar, e o Senhor Deus lhe deu uma ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É muito interessante, irmãos, e quando ouvimos a palavra de Deus, e justamente aqui nós vemos também a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não obedecendo a palavra de Deus, a ordem de Deus, então veio sobre eles o pecado e a morte. E eles decaíram do estado original pelo qual Deus os havia criado. E não só ele, como toda a humanidade. O pecado trouxe a morte e afastou o homem de Deus. E as consequências da queda continuam manifestar-se até hoje, por meio de constante inclinação do homem para o mal. Sendo assim, a ira e o castigo de Deus permanecem sobre os filhos da desobediência, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Nós vimos aqui nesse texto, quando Paulo fala à igreja de Éfeso, as consequências disso. Porque o homem foi afastado da presença de Deus, porque o homem deixou de ser aquela pessoa conforme Deus o criou para ser santo e para servir o Senhor todos os dias. Eu quero ler Efésios capítulo 2, e nós vemos aqui, diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta é a grande consequência que Paulo fala da queda do homem. As consequências que o homem levou sobre si, como o afastamento da presença de Deus. Então, essa
desobediência de Adão, ela trouxe a todos nós, a toda a humanidade, o pecado. E isso tem trazido muitas e muitas consequências nas nossas vidas. O homem, ele continua a buscar as coisas deste mundo, continua buscando as coisas do mal, continua focado naquilo que é prejudicial à sua comunhão com Deus. E nós olhamos que Eva, quando deu ouvido à tentação de Satanás, então ali eles transgrediram uma ordem divina. Ali eles foram afastados do convívio com Deus. E sabemos que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, tinha centenas de milhares de árvores. Apenas uma. Deus disse a Adão: não comereis desta árvore. E justamente aquela que Deus ordenou que não comesse, foi justamente essa que Adão comeu. Foi justamente essa que trouxe o mal a ele e toda a sua descendência. O pacto sendo feito com Adão e como representante legal de Deus, para si, não para si somente, mas para toda a sua descendência. E todos caíram, todos pecaram, porque todos nós somos descendentes de Adão. E pela geração ordinária, pecou ele e caiu como a humanidade. Os nossos primeiros pais seduzidos, a palavra foram seduzidos pela tentação de Satanás, pecaram. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6, veja o que está escrito a esse respeito. Gênesis 3, de 1 a 3, de 1 a 6, diz: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, assim que Deus disse: não comereis da árvore, de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Vejo que a desobediência aqui, irmãos, é uma coisa terrível que aconteceu. É quando o homem ele se afastou por desobedecer ao seu Criador. Ele afastou-se desta comunhão com Deus por não observar o que Deus havia ordenado a ele. Os versos 12 e 13 deste mesmo capítulo diz: então disse o homem à mulher: que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Vejo que nem Adão e nem Eva assumiram a culpa. E eles não assumiram a culpa porque eles desobedeceram, e tem sido essa a tendência a toda a humanidade. Quantas pessoas, irmãos, têm pecado gravemente contra o Senhor e não são capazes de assumir sua própria culpa. E mesmo assim, todos aqueles que pecam, eles têm que arcar com as consequências, que são graves. E devemos ter muito cuidado quando nós desobedecemos a ordem de Deus. Quando nós desobedecemos Deus, é na sua palavra. Devemos ter muito cuidado com isso, porque isso gera muitos problemas, tem gerado muitos problemas na humanidade. Mas Deus, ele fez um plano para resgatar o homem da sua queda, o homem da condenação da morte. E, segundo o seu sábio santo conselho, foi Deus servido
permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Romanos capítulo 5, verso 20, Paulo escrevendo esta carta aos Romanos, ele diz, Romanos 5, verso 20, sobreveio a lei para que eu voltasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Veja que tamanha misericórdia de Deus. Quando Deus, através do arrependimento do homem, através de confessar os seus pecados, Deus, trouxe ao homem esta bênção, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus providenciou o seu próprio Filho para vir a este mundo, para dar a sua vida por todos os homens, todo aquele que nele crê, todo aquele que se arrepende e confessa os seus pecados, se converta ao Senhor. Como é importante, irmãos, quando nós olhamos aqui a providência de Deus. É colocado isso diante de todos os homens. E todos têm esta oportunidade, reconhecendo em si o pecado, reconhecendo em si a distância que tem de Deus. E que sabe, se não tiver Deus na sua vida, não terá eternidade com Deus. Como eu preciso urgentemente buscar isso no Senhor, para que tenha a graça de Deus sobre si. Os versos 11, capítulo 11, 32 de Romanos diz, 11, 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos podem gozar da misericórdia de Deus, mas para que isso aconteça, você tem que reconhecer o seu estado de pecado, se arrepender dos seus pecados, se converter, para que a graça de Deus ela possa te alcançar. É fundamental que o pecador reconheça isso. É fundamental que o pecador reconheça que ele necessita de Deus, ele necessita da bênção de Deus, da graça de Deus, para que seja salvo. Lá em Romanos 3, 23 disse Paulo: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O verso 24, ainda do capítulo 3 de Romanos, diz, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que maravilha! Quando Deus proveu, através da sua misericórdia, uma solução para que o homem tenha a vida eterna com Ele. A justificação, ela vem através do arrependimento. A justificação vem através da verdadeira conversão em Cristo Jesus. Por esse pecado, eles decaíram, todos decaímos da retidão pelo qual o homem foi criado, e todos sofremos as consequências disso. Assim se tornaram mortos em pecados, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma. Todos estão no mesmo caminho, todos estão debaixo da punição eterna de Deus, exceto aqueles que já se converteram, aqueles que vivem a sua vida com Deus e creem verdadeiramente em Cristo Jesus, que veio este mundo dar a sua própria vida para salvar aquele que nele crê. Gênesis capítulo 3, versos 17 a 19, diz a palavra de Deus, Gênesis 3, 17 a 19, diz que Adão diz: visto que atendeste a voz da mulher
e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Esta é o castigo que Deus trouxe ao homem. O castigo pela qual o homem tem pela sua própria queda ali no Éden. Como é importante quando nós, todos os dias, podemos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de ter reconhecido o nosso estado de pecado e nos convertermos a Ele, pela oportunidade que temos de adorar a Deus na beleza da sua santidade, pela oportunidade que temos de reconhecer o Senhor como o único Deus soberano e Criador de todas as coisas, e que deu seu Filho para nos salvar. Ainda no capítulo 6, verso 5 de Gênesis, diz a palavra de Deus: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio da sua coração. Nós vemos aqui Deus olhando para o homem que Ele criou, isso antes do dilúvio. E tão grande era o pecado na face da terra, tão grande era a transgressão do homem, a rebeldia do homem diante de Deus, que Deus resolveu exterminar o homem, toda aquela humanidade, salvando ali apenas Noé, sua esposa, e seus filhos e suas noias. E começando novamente ali uma nova humanidade, fundamentado na aliança que ele havia feito com Adão. E é importante, irmãos, que entendemos aqui que Deus não aceita em hipótese nenhuma o nosso pecado, a nossa transgressão ou desobediência. Não, porque Ele é santo. E assim devemos nos tornar cada dia santos diante do Senhor. Assim devemos viver para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Jeremias, no capítulo 17, verso 9, disse o profeta, Jeremias 17, 9, disse o profeta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa é a situação do homem em pecado. Essa é a situação do homem sem Cristo. Essa é a situação do homem que ainda não obteve do Senhor a graça de Jesus. E todos os homens, mesmo os cristãos, quando enveredam pelo caminho da carne, pelos caminhos do mundo, pela astúcia de Satanás, com certeza terão quedas, com certeza haverá coisas difíceis na vida dessas pessoas, e sofrem muito e vão sofrer muito aqueles que têm se desviado dos ensinamentos da palavra de Deus. O próprio Paulo, falando aos Romanos 6, 6 a 14, disse o apóstolo Paulo, Romanos 6, 6 a 14, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos! Todos os homens, todos nós, que já morremos para o pecado, estamos vivos para Cristo, porque os nossos pecados foram perdoados, fomos justificados e devemos andar com Cristo todos os dias, buscando nele a cada momento a sabedoria, fortalecimento espiritual, buscando nele cada dia a maior comunhão e intimidade com esse Cristo que Deus mandou ao mundo. Não devemos, de hipótese nenhuma, dar oportunidade à carne e ao pecado, mas sim devemos buscar Deus através da sua palavra em espírito e em verdade. Deve ser esta a conduta do cristão, deve ser esta a disposição do cristão, ou a compreensão do cristão com relação à palavra de Deus. Jamais devemos nos desviar do caminho do Senhor, jamais devemos esquecer de Deus, pelo contrário, devemos todos os dias, todo instante, estarmos buscando o Senhor e vivendo no poder da sua graça, na orientação do Espírito Santo, para que possamos crescer mais e mais diante do Senhor e fazermos a sua vontade aqui na terra. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto tu tem nos ensinado na tua palavra. Oremos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo veio a este mundo, nos dá vida e vida em abundância. Obrigado porque reconhecemos que somos pecadores, mas também reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador, que devemos todos os dias, ó Deus, buscarmos em Ti a compreensão, o entendimento, buscarmos em Ti, Senhor, o nosso viver da nossa família, buscarmos em Ti, Senhor, orientação para as nossas autoridades, buscarmos em Ti, Senhor, fortalecimento espiritual, para que não venhamos cair nas tentações do diabo. Guarda-nos, Senhor, de tudo mal. Nos ajuda a entender a cada dia a Tua palavra. Tu nos livraste, ó Deus, da morte eterna, e Tu nos salvou pela Tua graça. Muito obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus.